Oi, estou aqui com a Natália Viana, da agência independente, agência pública de notícias, que tem um currículo que é fantástico, porque é um currículo muito mais amplo do que o currículo da média dos jornalistas, né? Você escreveu uma penca de livros, cobriu Colômbia, livros sobre desaparecidos, aquele livro do jornal Movimento, que é um jornal que a gente chamava de imprensa tabloide, imprensa nanica, imprensa tabloide, na época da ditadura, e foi uma das jornalistas brasileiras responsável pelo Wikileaks, por receber os papéis vazados pelo Assange, que hoje está na embaixada, não sai da embaixada do Equador, né? E que revelou escândalos internacionais incríveis. Como é que foi trabalhar com essa papelada toda vinda de um vazamento de dentro da CIA? Olha, a gente fala papéis, não tinha papel, por exemplo. Sim, o Wikileaks era tudo arquivo... Era tudo digital, eram arquivos digitais. Para eu receber, eu fui até a Inglaterra. O Assange, ele queria outros jornalistas independentes que o ajudassem a levar esses documentos para outros países, que não fossem esses países centrais. Então me ligaram e falaram assim: alô, Natália, não podemos dizer quem somos, não podemos dizer o que vamos fazer, mas você vai ter acesso ao maior número de informações que qualquer jornalista teria na história. Você não vai se arrepender, venha para Londres. Uau! Foi assim, foi uma ligação assim. Você teve que vender o carro. Não, eu juntei tudo que eu tinha, peguei um avião, porque perguntei para um jornalista amigo meu, que tinha me recomendado, ele falou, vem. Ele chegou em Londres, pegou um carro durante a madrugada e foi para esse lugar. Quantos papéis eram, mais ou menos? Quantos papéis? Quantos Total arquivos? eram 250 mil documentos, Não. Do Brasil eram 3 mil. E o que do Brasil tinha que acabou dando em alguma coisa? Eram aqueles papéis diplomáticos, eram aqueles que mostravam como é que os Estados Unidos viam os governos. Então você tem coisas muito interessantes. Foi quando se descobriu que espionavam a Dilma, o Lula, não foi? Sim, espionavam a Dilma e o Lula. Foi quando descobriu que espionavam o pessoal na ONU, lembra? Que eles punham grampo. E relações muito espúrias. Então, por exemplo, havia uma aproximação muito grande do ministro da Defesa, quando era o Nelson Jobim, com os americanos. Ele ia lá falar mal do Celso Amorim. Isso ficou sabendo de, enfim, a visão dele sobre os nossos governos. A promessa o José Serra foi conversar com os americanos falando que por ele o pré-sal seria aberto à exploração de outras empresas que não só a Petrobras. E houve outras coisas que, por exemplo, agentes da DEA americana, que é a agência antidrogas, que foram expulsos da Bolívia, vieram parar no Brasil depois de uma longa negociação totalmente secreta. Eles foram expulsos da Bolívia porque o governo dizia que eles eram espiões, eles vieram parar no Brasil, devem estar aí até hoje. E deu algum resultado sim, prático assim, nisso, essa investigação, esses papéis? São 3 mil arquivos? Eu acho que o impacto... Bom, houve um resultado prático, na minha visão. Todas as revoluções que ocorreram, começou na Tunísia, você lembra disso? Primavera Árabe. Primavera. Foi um efeito da demonstração de que o governo era muito corrupto. É verdade. Lembra disso? É verdade. E aí você houve revoluções em vários países. Se revelou quanto se pagava para o governo do Egito, exatamente, a mesada do governo do Egito. Isso foi uma coisa muito grande, mas para mim, eu vejo esse momento como um momento em que ficou muito claro que uma organização pequena, com acesso a informações, tinha o poder de ter um impacto muito grande e que justamente a era digamos, das grandes corporações que controlavam praticamente o que era a pauta mundial estava acabando. Existe aí uma contradição, porque, por um lado, o mundo questiona muito a invasão à privacidade, né? Sim. Os escândalos que ocorreram com o Facebook esse ano foi traduzido por muitos especialistas como, na verdade, o escândalo da privacidade, né? Sim. E, por outro lado, esses vazamentos levaram um pânico aos governos, às agências, né, de inteligência americana, FBI, etc. e tal. Esses vazamentos, essa privacidade, ela acabou sendo atacada por causa das redes sociais, por causa não tem mais jeito do homem ter a sua vida? Eu não acho que não tem mais jeito. O que acontece em relação a... Bom, esses vazamentos, eles eram de documentos oficiais de partidos, de governos, né, não eram documentos pessoais. Mas então, tem foto de atrizes que vazam. Isso é outra coisa. Tem documentos pessoais, tem informações pessoais. Mas eu não acho que é por isso que a privacidade está...
como mostrou, por exemplo, os vazamentos do Snowden, os governos já estavam espionando a gente. A NSA, lembra? A agência americana já estava espionando em todos os governos e tal, em todo mundo. Sim, para combater o terrorismo, entre aspas, né? Exatamente. Desde o começo da questão do terrorismo. Mas o que acontece é que o que está acontecendo é uma invasão da privacidade, uma venda de dados pessoais por empresas, que são empresas que vivem disso. O Facebook vive disso, o Google vive disso. O que eles fazem? Eles pegam todos os seus dados de navegação e tal e fazem um perfil de consumidor. Isso já acontece. Aí ele vende para qualquer empresa que quer anunciar. A empresa vai conseguir fazer um anúncio muito para você e para pessoas da sua idade que moram na sua região, entendeu? Isso já está acontecendo. Agora, isso dá para voltar atrás, sim. É só você regular a venda de dados pessoais. Só que o problema é que esse é o principal modelo de negócio da internet. É isso que fez o boom da internet. Que é o que fez o anúncio na internet ser muito mais eficiente do que um anúncio numa revista. Então, mas aí vamos entrar agora na grande questão que tem se colocado recentemente nos governos democráticos. Essas informações pessoais estão sendo vendidas a agências espúrias que estão fazendo manipulações políticas. Fizeram na eleição de Trump, fizeram no Brexit, fizeram nas eleições francesas e as próximas eleições brasileiras podem sofrer uma ameaça muito grande dessas informações vazadas. Essas não são informações vazadas, são informações compradas dentro de empresas. Sim. Empresas você regula. Sim. Né? Não é Quais uma coisa de empresas? vazamento. Facebook ou quem compra? Acho que as duas. Acho que o negócio de dados é uma nova parte essencial do capitalismo. É que agora que esse comércio passou para a política, agora tá se vendo qual o problema disso. Mas é problemático quando eu dei um Google vendo alguma coisa de uma viagem para Tunísia, ou falo com um amigo meu, aparece um monte de propaganda sobre a Tunísia. Isso acontece com todo mundo, certo? Não, uma coisa chatérrima. Eu compro um negócio, logo depois fica tendo comercial, anúncio sobre o negócio que eu acabei de comprar. Isso Na verdade, fala assim, isso é uma burrice do Google, porque eu falo assim, mas eu acabei de comprar, vocês estão me querendo que eu compre de novo? Aí Mas você tem que clicar no anúncio e falar, não quero mais receber esse anúncio. É o fim da picada isso, né? É o fim da picada, é um novo marketing, Sair das redes sociais ajuda? Por exemplo, eliminar sua conta do Facebook, ou do Twitter, ou do Instagram, viver só... Aliás, se bem que nem sei se ajuda muito não, porque saiu recentemente uma pesquisa dizendo que o maior veículo de difamação de fake news é o WhatsApp. E o WhatsApp você não tem escapatória, porque tá o grupo da família, tá os escola, amigos, você não consegue fugir. Escola né? dos filhos. Mas eu acho que alivia, porque tem muitas maneiras de ouvir o outro e compreender o outro. E parece que as redes não estão favorecendo esse diálogo. O que eu acho? Você tem que combater má informação com boa informação. Então, agências de fact-check, bom jornalismo, jornalismo equilibrado, é assim que você combate. E aí você pode checar boatos e expor boatos. Eu acho isso super eficiente. As agências independentes, inclusive as agências mais conservadoras, por exemplo, o MBL, ele foi acusado pelo Le Monde de ser o maior difamador de fake news da imprensa brasileira. Elas, como é que elas podem ser responsabilizadas pelo... O MBL é um bom exemplo, porque o MBL, além de divulgar notícias mentirosas, e eu digo isso porque já divulgaram notícias mentirosas sobre a agência pública... É mesmo? Sobre vocês? Sim. Você e a Marina? Sobre nós, né? Eles divulgam notícias mentirosas sobre todo mundo. O MBL? O MBL. No site deles e do Facebook? O que o MBL faz? Eles publicam links de outros sites que são ligados a ele. Um exemplo é o Jornal Livre, por exemplo. Publicam notícias falsas, claramente falsas. Vou dar um exemplo simples. Volta e meia falam que a agência pública é de Leonardo Sakamoto. Não é. A agência pública é de mulheres, fundada por mulheres. Leonardo Sakamoto foi nosso conselheiro no passado. Eles publicam mentira mesmo. Mas, por exemplo, o MBL recentemente criou um aplicativo que rompia as regras do Facebook, porque permitia que o MBL publicasse na página de pessoas em nome de pessoas. Olha, se o Facebook fosse um pouco mais rígido, poderia simplesmente penalizar o MBL, o que não aconteceu ainda. Mas dá para você botar pressão para que essas empresas sejam mais rígidas, para seguir seus próprios códigos, inclusive. E para mim, de novo, o que é importante regular são os dados. Eu tenho muito medo, porque você tem, por exemplo, o ministro Fux, que agora está no Tribunal Superior Eleitoral, falando, é importante investigar quem faz fake news, é importante investigar quem produz isso. Eu tenho muito medo, e tem vários projetos no Congresso. O que acontece? Você cria uma lei que fala fake news é proibido,
Qualquer pessoa que for investigar um deputado, um vereador no interior do Mato Grosso, pode usar essa lei contra esse jornalista, entende? Entendi. É complicado. O usuário comum tem sido alertado a denunciar, né? Recebeu, denuncia, corrige, não pode deixar barato. Então, por exemplo, o que tem se comunicado, o que tem se conversado, tanto nas redes sociais, como no WhatsApp, como no Twitter, gaste 1, 2, 5, 10 minutos, 20 minutos para bloquear, denunciar, corrigir informações. Você acha que este é um instrumento que a própria população tem para se defender do fake news e do discurso de ódio? Acho fundamental questionar e conversar numa boa. Eu estava outro dia com uma grande amiga minha, um grupo de amigos, e ela falou uma história que não era verdadeira. Eu fiquei meio sem... Tava com cara, fiquei super sem graça. Eu falei, olha, eu acho, desculpa, mas eu acho que isso não é verdade. Vamos dar uma olhadinha? E não era verdade. Então, assim, vocês deram uma olhadinha na hora, deram um Google na hora. Eu acho que as pessoas precisam realmente ficar de olho, alertar uns aos outros. Ninguém gosta de espalhar mentira. E não pode deixar passar, né? Porque senão aumenta, né? Não pode deixar passar porque aumenta, você vai prejudicar a vida de alguém. Existem casos seríssimos em que pessoas foram linchadas, por exemplo. Nossa. Na época em que eram só os jornais, havia um código de ética muito rígido. Sim, existe um manual de redação. Existem códigos rígidos. O que acontece? Agora, isso cabe a todas as pessoas. E a democratização, o fato de que todo mundo é produtor de notícia, já é uma realidade. Então, para mim, a gente tem que fazer campanhas educacionais. Tá. Você que tem o seu WhatsApp, seu grupinho de amigos do pôquer, do churrasco, amigas do futebol, grupos da escola, grupos da família, por favor, corrija aqueles que comecem a mandar coisas que você evidentemente percebe que são fake news. Obrigado, Natália. Você quiser assistir essa e outras entrevistas do programa Entrevista, vá ao Futura Play. Valeu!